E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Boa segunda a todos, dando continuidade às nossas aulas de História Geral. Hoje nós falaremos sobre os desdobramentos. A gente vai dar nomes agora aos imperadores, falar dos desdobramentos, os principais fatos importantes que vocês precisam guardar para fazer o Enem e demais vestibulares do período do Império Romano, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer e também me segue nas redes sociais e tem vídeo de História Geral, Brasil, Sociologia, Filosofia, conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, certo? Ah, não me deixe também de seguir na Twitch, lá eu tô fazendo lives de jogos. Recentemente eu joguei Euro Truck Simulator 2 ouvindo Odair José. Onde você já viu isso? E enquanto a gente trocava ideia, era mais um pano de fundo para trocar ideia, jogando joguinhos, o link está na descrição, certo? Gente, vamos falar então sobre essa parte do Império. Lembrando que na semana passada, eu deixo o card aqui para vocês, nós já falamos sobre a estrutura política e social. A gente falou como que funcionava o Império, qual que era a função do Senado dentro do Império. A gente falou também sobre a importância da Guarda Pretoriana. Hoje a gente vai encaixar aí os nomes, né, os principais que a gente precisa saber nesse sentido. E é importante que você saiba, que a gente tinha feito inclusive na semana passada essa diferenciação, que o período do Império Romano, a gente vai dividir em duas partes, né? O Principado e o Dominado, né? O Dominato. O Principado seria aquele período que eu já falei para vocês, que o imperador ele ainda assim tinha que seguir a Constituição dentro de Roma. Na parte do dominato não tem isso. Esse imperador ele é soberano total mesmo, né? Ele não segue nenhuma orientação de senado, nada. Então a gente sabe então que os principais nomes assim mais fortes desse Império Romano eles são desse período do dominato. Mas também o período do dominato é o período final opa, bati no meu celular aqui onde eu preparo minha aula. O período do dominato é o período final do Império. Porque ele compreende, inclusive, onde a gente vai ter tramas políticas, onde a gente vai ter muita corrupção. Sempre teve corrupção em Roma, mas agora essas coisas vão ficar mais evidentes. A gente vai ter disputas, né, puxada de tapete, disputas pelo trono do Império. A gente vai ter a ascensão de fato, antes, claro que existia, mas é onde a gente vai ter uma maior ascensão, por exemplo, do cristianismo, a população cristã, né, é crescente, e é onde a gente vai ter também uma grande força das invasões germânicas, de outros povos, das invasões bárbaras. Inclusive a gente vai ter um vídeo específico que é o da semana que vem sobre, né? Hoje a gente vai falar, mas aí a gente vai fazer algo bem mais específico na semana que vem. Então, é um período que vai levar, inclusive, o Império Romano para o declínio. É importante que vocês saibam disso. E já começamos por aí. Lá no século III depois de Cristo, a gente vai ter importantes rebeliões ocorrendo dentro da extensão do Império Romano. Lembrando que o Império Romano ele era gigantesco, né? Ele pegava o norte da África, parte do Egito, pegava a Ásia, chegava na Grécia, chegava até na Espanha, né? A gente vai ter as famosas rebeliões ou revoltas dos bagaldas, que eram... quem que eram esses bagaldas? Eram soldados romanos, eram camponeses que viviam em regiões talvez aí que a gente considera aí menos romanizadas. Eu já falei para vocês, inclusive, o que é o conceito de romanizado. Romanizado é aquele que aderiu à cultura romana, né? Quando Roma vai lá e coloca o aqueduto, quando Roma estabelece normas naquela região que ele conquista, a cultura ali se torna uma cultura romana, a gente fala romanizado. Existiam regiões que eram dominadas por Roma, mas que tinham mais dificuldades de serem romanizadas. Então, geralmente regiões mais distantes, onde você teve mais, resistência a essa dominação romana. Então, os bagaldas, a gente vai ter rebeliões, né, dos bagaldas na região da Gália, por exemplo, onde o Júlio César, nos tempos da República, batalhou muito para conquistar a Gália. A gente vai ter na Espanha também, que a gente fala Espanha, mas é na Península Ibérica. E o que eles faziam? Eram praticamente considerados cidadãos romanos, mas que queriam fugir das obrigações romanas, né, enquanto cidadãos.
principalmente não querendo pagar tributos a Roma, não querendo pagar os impostos a Roma, né? E como que essas revoltas acontecem? Eles praticamente se aproveitam de um período lá no século III que Roma está sofrendo as famosas invasões germânicas, as invasões bárbaras, né? Que eu já falei, inclusive, o que é esse conceito de invasões bárbaras para vocês. Bárbaro, nesse conceito de falar bárbaro, bárbaro é o outro. É aquele que não é civilizado como eu sou. É um conceito, tá? Que não era só utilizado pelos romanos, outras sociedades e civilizações utilizaram, até nos tempos modernos, né? Como o próprio Portugal tratou quando chega na América, com os nativos da América. Então, trabalhar com a ideia do bárbaro, aquele que é o outro, é uma forma de tratar o outro como inferior. Ele não é aculturado, né? Ele não é romanizado nesse sentido, né? Então, o que a gente precisa entender? Que se aproveita que existe uma fragilidade do Estado por conta dessas invasões bárbaras, porque a gente vai ver, inclusive, na semana que vem, que são levas gigantescas. Existem várias formas dessas invasões bárbaras, que aí você tem os bagaudas que vão aproveitar, essas pessoas que vão aproveitar que Roma está meio que perdendo o controle e vão deixar de cumprir as suas obrigações enquanto cidadãos romanos. Isso vai causar uma série de revoltas, de guerras, de vários conflitos dentro da própria extensão do Império Romano. Tendo em vista isso que está acontecendo, dessa dificuldade de Roma, lembra que eu falei para vocês que Roma cresceu tanto durante a República que no Império se busca uma pax romana, uma tentativa de regular tudo em Roma, evitar tantos gastos. Deixa eu tomar água aqui. Espera aí. E aí a gente chega num ponto importante. A gente vai ter o governo do Diocleciano, prestem bem atenção, que vai durar de 284 a 305 depois de Cristo. Esse governo do Diocleciano, ele estava passando por vários, né, o Império Diocleciano estava passando por vários problemas, principalmente por conta das invasões bárbaras, o crescimento do cristianismo, inclusive ele perseguiu, né, o Diocleciano, durante o seu governo, ele perseguiu muitos cristãos, que a gente vai falar mais para frente ainda. Então, existiam sempre rumores em Roma de golpes de Estado, de tramas políticas, e às vezes você tinha os generais, né, das legiões romanas que cresciam, se tornavam populares por combaterem grandes revoltas, que a guarda pretoriana começava a enxergar nesses generais grandes nomes para o império, então o próprio imperador ficava sendo ameaçado de morte. O Diocleciano, ele usou a famosa tática do se não puder vencê-los, junte-se a eles. O que ele fez? Ele pegou um sistema, ele criou um sistema novo em Roma, que é dividir o Império Romano numa tetrarquia. A gente sabe o que é monarquia, que é quando você tem um rei ou um imperador. Até na diarquia nós já vimos, por exemplo, a Roma teve seus períodos de diarquia, inclusive, mas que a gente viu, por exemplo, principalmente em Esparta, né, na Grécia Antiga, que Esparta era uma diarquia. Agora, a tetrarquia é dividir em 4 reis, ou melhor, em 4 imperadores. Ele passou a dar o cargo de imperador, para dividir o cargo de imperador, principalmente para possíveis imperadores que puxariam o seu tapete. E o grande nome aí, o grande primeiro nome aí, vai ser o Maximiano, que se tornou inclusive um aliado Diocleciano. Quem que era Maximiano? Foi um grande general romano que conteve as revoltas dos bagaudas na Gália e na Espanha. Então ele vinha como um nome forte, haviam rumores de que Maximiano estava se fortalecendo para tomar o reinado. E aí o que ele vai fazer? O Diocleciano vai conceder o título de imperador para Maximiano para governar junto com Diocleciano. Prestem bem atenção que agora que eu acho muito importante. Ele concede um título de imperador, mas não é qualquer imperador. Ele dá o título a Maximiano de Augusto. Eu já falei para vocês que na semana passada e na retrasada também, que
Augusto era título. O primeiro imperador romano recebeu o título de Augusto, na verdade se autocoroou com esse título, vinha de divino. Ele era um representante político, mas também era um representante religioso, né? Como foi lá Caio Otávios Augustus, né? O divino. Então, nós ficamos aí com dois imperadores Augustos, Diocleciano e Maximiniano. Só que é uma tetrarquia, certo? Então são 4. Outros 2 nomes ganharam títulos de imperadores, Galério e Constâncio. Mas prestem bem atenção, por que esses 2? Galério e Constâncio eram casados com as filhas respectivas de Diocleciano e Maximiniano. Então nós estamos aí dentro de praticamente uma hierarquia, uma hierarquia não, uma família, né? um clã ou como vocês quiserem chamar, né? Uma dinastia. Só que Galério e Constâncio, eles não vão receber o título de Augusto. Existia um outro título que também era um título de imperador em Roma, só que era um título que não te dava representatividade e poder sobre a religião, as religiões romanas, que é o título de César, certo? Então existiam 2 tipos de imperadores em Roma, dessa tetrarquia. 2 seriam geralmente Augustos, que seriam os maiores, e a gente costuma dizer que o César, ele é um imperador também, mas ele não é uma autoridade religiosa em Roma. A gente costuma dizer que o título de César, imperador de César, é como se fosse para imperadores aspirantes ou imperadores mais novatos, que a gente chama de júniors. Então eles podem se tornar, não é uma regra que eles vão se tornar Augustos, mas eles têm grande chance, claro, existe uma trama política muito grande, mas eles são Césares, entendeu? Não são Augustos. E como que vai ser a divisão de poder entre eles? Vai ser algo um pouco parecido com o que a gente já teve lá naquele segundo triunvirato. Vocês lembram que cada triunviro, né, cada governador nos tempos da República comandava uma região. Aqui eles vão imperar sobre uma região. A gente vai ter a divisão do Império Romano em 4 partes. Essa tetrarquia, então, ela define 4 impérios romanos. São praticamente 4 impérios romanos. O Diocleciano, ele vai ficar com a região que a gente chama aí de Ásia Menor, tá? Ásia Menor, que é a região ali da Turquia, onde depois a gente vai ter Constantinopla, e também do Egito, certo? O Constâncio ficou com a região do que a gente conhece aí como a Gália, que seria já chegando ao norte da Itália, sul da França, e também a região que a gente conhece hoje como a Inglaterra. O Maximiniano, ele fica com a região da Itália, ele fica com a região da Itália mesmo, de fato, onde você tem Roma, inclusive. Ele fica com a região também da Espanha, que é muito importante, que seria então a Península Ibérica, e o norte da África, tirando a parte do Egito, o Egito que está nas mãos de Diocleciano, certo? E o outro aí que a gente está falando, o Galério, ele fica com a região da Grécia, né? A Grécia foi dominada pós-helenístico, né? Vários períodos, foi dominada pelo Império Romano. Então, o Galério fica com a região da Grécia. Então, nós temos essa divisão do Império Romano em 4 partes. Durou muito? Não durou muito. Durou bem pouco, na verdade. E por que durou pouco, gente? No ano de 305, existiam várias disputas políticas. A questão da tetrarquia como saída para poder estabelecer uma ordem em Roma, principalmente uma ordem política, ocorrer menos golpes de estados, cada imperador cuidar de uma região de dominação. Essa que era a função da tetrarquia. Mas ainda assim as tramas políticas, os golpes ainda eram evidentes, eram perigosos em Roma. Ao ponto de Diocleciano, que foi esse primeiro imperador que iniciou a tetrarquia, e o Maximiniano, os 2 Augustos, que eram mais fortes, eles renunciaram ao cargo de imperador Augusto em 305. O Maximiniano, mas ele se afastou devido às tramas políticas que estavam acontecendo. E com isso, automaticamente você tem a promoção da ascensão dos outros 2 imperadores, que eram César, a Augusto. Então, automaticamente, Galério e o Constâncio se tornariam Augustos, certo? E aí você escolheria depois outros imperadores para serem César. Onde que está aí o grande lance?
O filho de Constâncio era Constantino, e esse cara vai ser muito importante. O Constantino, então, ele pleiteava uma vaga como imperador César, certo? Ele queria ser César, já que o pai dele era César e agora se tornou Augusto. Então, Constantino, filho de Constâncio, queria ser César. Só que, devido a várias tramas políticas, ele foi descartado por outros nomes que ocorreram ali. Ele, logicamente, ele não gostou disso, ele já tinha uma atividade militar muito forte, ele acabou se aliando ao Galério, que tinha se tornado Augusto. Mas não se aliou ao pai dele, é que o pai dele faleceu depois também. O Constâncio faleceu, então ele se aliou ao Galério para conseguir uma vaga, né, como imperador romano também, para fazer guerras contra outros possíveis nomes aí para o Império Romano. E lá em 305 mesmo, ele consegue, aliado ao Galério, vencer batalhas importantes, guerras importantes, contra um outro nome aí, que era considerado um usurpador do trono romano, que era o Magêncio. Magêncio, na verdade, era filho de Maximiniano. Magêncio também estava nessa pegada de querer se tornar um grande imperador, mas ele era considerado pelo Constantino, pelo Galério, como um usurpador, até mesmo porque o Maximiniano ele tinha interesses em retornar ao seu posto como imperador, então o filho dele meio que cobria ali os espaços enquanto ele estava desgastado por conta das tramas políticas e por conta das guerras. Mas o mais importante que vocês precisam saber, a primeira coisa, não precisam guardar todos esses nomes que eu estou falando. É importante vocês entenderem os fatos históricos e o que isso vai levar, certo? Isso que é mais importante, a contextualização. Até mesmo porque, gente, a gente vai ter questões nos vestibulares, no Enem e outros vestibulares, que a gente vai ter textos falando sobre isso. Dificilmente, raramente hoje a gente tem vestibulares que te pedem um nome, sabe? Então, a gente precisa dos textos para entender e contextualizar esse processo. O sucesso de Constantino foi tão grande, com as vitórias contra os usurpadores ao trono, ao lado de Galério, foi tão grande, o Galério continuou como imperador com ele, que o Constantino acabou se tornando imperador. Primeiro ele foi César, depois ele se tornou Augusto. Ele passou ali a governar Roma de 306 depois de Cristo e foi até 337 depois de Cristo. Só que o importante é que vocês saibam, depois desse período aí, o próprio Galério falece, né? E a partir de 324, dentro desse período do Constantino, aí, que a gente está falando desse período dele como governante, ele vai reunificar o Império Romano. A tetrarquia, em 324, ela deixa de existir e se torna novamente um período unificado. Na verdade, você tem até algumas funções ali dentro, em alguns momentos ela se torna uma diarquia, a gente vai ter a presença de outro imperador, mas tetrarquia a gente não vai ter mais. Mas o Constantino vai ser muito forte, porque ele se torna um grande nome por conta das vitórias militares, ele passa a fazer uma política militar muito forte, de fortalecimento de suas tropas, certo? Só que é importante que você saiba que mesmo quando ele se torna esse imperador, ele termina a tetrarquia, a crise em Roma está crescente. O Império Romano ele está sofrendo ainda invasões de povos germânicos, as invasões bárbaras, a gente ainda tem rebeliões ocorrendo, a gente tem crise financeira de pessoas que estão cada vez mais paupérrimas, sem pagar impostos. E é nesse contexto, no ano de 330 depois de Cristo, que vocês precisam saber, dentro do governo de Constantino, que ele vai fundar a cidade de Constantinopla, no lado oriental do Império. O que eu quero que vocês entendam? Que ainda não há divisão do Império em dois. Ele vai fundar a cidade de Constantinopla como uma forma de se tornar uma nova sede lá na frente para o Império Romano, já que o lado ocidental está sofrendo várias invasões, está perdendo um pouco da sua característica política. O Império vai se enfraquecendo no lado ocidental. Então vamos formar Constantinopla, o nome Constantinopla, que vem de Constantino, que era filho de Constâncio, onde tudo começou, certo? Constantinopla era uma cidade que foi reerguida, era uma antiga cidade grega chamada de Bizâncio. Lá na frente a gente vai ter o Império Bizantino, né?
Então ela vai se reerguer pelo nome do imperador fundador, Constantinopla, que seria hoje atual Istambul, na Turquia. Só que antes da gente prosseguir aí um pouco com o governo de Constantino, ainda quando ele dividia o poder lá com o Galério, a gente vai ter no ano de 311, eu peço para que vocês anotem isso, o que é muito importante, um édito, uma lei romana importante, que vai ser o Édito de Tolerância, que vai ser assinado pelo imperador Galério, que foi aliado aí nessas guerras com Constantino, certo? Galério, inclusive, era aliado também ao pai de Constantino, Constâncio. O que é o Édito de Tolerância lá em 311? O Galério ele tinha proibido a perseguição aos cristãos dentro da extensão do Império Romano. Vamos entender o cristianismo nesse período. O cristianismo ele estava em franca ascensão. O cristianismo estava se tornando, na verdade já tinha se tornado, a principal religião do povo romano. Principalmente a plebe romana, o povo mais pobre. Principalmente também por conta dos dogmas cristãos, dos ideais cristãos, em relação à caridade, em relação à solidariedade, porque a grande população romana, né, que da extensão, que vai desde Egito, leste a oeste, ela não se sentia mais tão representada pelos deuses, pelo paganismo, né, por vários deuses romanos, né, pelo que a gente está falando, pelo esse plurimomento religioso que a gente está falando. Que acabava se tornando uma religião mais, né, o paganismo acabou se tornando uma região mais de patrícios, né, de uma elite romana. E a população, ela via nas ações de caridade, principalmente feitas ali pelos cristãos romanos, uma forma, inclusive, de sobrevivência, certo? A questão da caridade era muito importante. Então, o cristianismo foi crescendo, a ideia do monoteísmo, de apenas um Deus, em comparação, em relação à religião oficial, ao paganismo romano, né? Inclusive, eu sei que vocês querem, talvez a gente faça vídeos aqui sobre a religião em Roma também, tá? A religião pagã em Roma, ou as religiões, né? Então, os cristãos eles sempre foram muito perseguidos por donos do poder em Roma, né? Eu já falei para vocês que você tem justificativas do fogo em Roma, por Nero ter sido colocada a culpa nos cristãos. Os cristãos eram jogados lá na política do pão e circo aos coliseus, né, às arenas romanas, aos anfiteatros romanos, para serem devorados por leões, enquanto o público pagão assistia aquilo. Só que eles eram cada vez mais crescentes e não dava mais para poder controlar o cristianismo. Ele acabou se tornando não só uma força religiosa, como ele também estava se tornando uma força política, porque a plebe romana se via representada no cristianismo, certo? Então, em 311, a gente cessa a perseguição aos cristãos. Lá o Diocleciano, foi um dos imperadores, inclusive, que mais perseguiu os cristãos. Ele destruía os templos cristãos, confiscava os templos cristãos, pegava os cristãos e colocava nos coliseus. Então, em 311, nós temos aí a cessão, né? O cessar a perseguição dos cristãos em Roma em 311 no Édito de Tolerância, certo? E aí depois o Galério ele falece, o Constantino foi considerado o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. O Galério ele cessou, né, através do seu édito, a perseguição aos cristãos, mas ele não se converteu. O Constantino, sim, ele se converteu ao cristianismo. E ali ele ainda estava governando ainda num período ainda de tetrarquia, né? Junto com outro imperador, o Licínio. Ele vai fazer um novo édito, mas é um édito mais dele mesmo, que é o Édito de Milão. O que é isso? Se o Édito de Tolerância cessou a perseguição aos cristãos, o Édito de Milão, que é muito importante que vocês saibam diferenciar nesse sentido, o que ele vai fazer? Ele vai tornar Roma neutra em relação ao credo religioso. O que significa isso? Roma não terá mais uma religião oficial. Nem o cristianismo, nem o paganismo. Era o paganismo.
certo? Ainda lá em 311, no Edito de Tolerância, Roma ainda era pagã. Agora, Roma não é mais pagã. Ela não tem religião. É quase uma espécie de Estado laico, certo? Já não se pode mais perseguir por religião. E ainda, agora você tem praticamente um Estado laico em Roma. O conceito de Estado laico é um conceito mais moderno, se a gente for tratar, né? Estou fazendo essa comparação para vocês entenderem. E os templos cristãos que foram confiscados, muitos deles foram depredados, ainda nos tempos de Diocleciano, que perseguiu os cristãos, foram devolvidos aos cristãos, sem necessariamente pagar aí uma indenização. Eles não receberam nenhuma indenização, mas foram devolvidos e Roma passou a ser neutro em relação ao credo religioso. E como a aula aqui é mais do que completa, estamos aqui com um pequeno texto do Edito de Milão para vocês entenderem. Eu trouxe aqui para vocês esse edito que é tão importante. Nós, Constantino e Licínio, água, imperadores, encontrando-nos em Milão para conferenciar a respeito do bem e da segurança do império, decidimos que, entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Pareceu-nos justo que todos os cristãos, inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Assim, qualquer divindade que no céu mora, ser nós a propícia a nós e a todos nossos súditos. Decretamos, portanto, que, não obstante a existência de anteriores instruções relativas aos cristãos, os que optarem pela religião de Cristo sejam autorizados a abraçá-la, sem estorvo ou empecilho, e que ninguém absolutamente os impeça ou moleste. Observai, outro sim, que também todos os demais terão garantia livre e irrestrita prática de suas respectivas religiões. Você vai poder ter a sua religião que quiser, pois está de acordo com a estrutura estatal e com a paz vigente que asseguramos a cada cidadão a liberdade de culto segundo a sua consciência e eleição. Não pretendemos negar a consideração que merecem as religiões e seus adeptos. Outro sim, com referência aos cristãos, ampliando normas estabelecidas já sobre os lugares de seus cultos, é-nos grato ordenar pela presente que todos os que compraram esses locais o restituam aos cristãos sem qualquer pretensão a pagamento. Vamos devolver os templos aos cristãos e a gente não vai pagar indenização, a gente só vai devolver, de fato. As igrejas recebidas como donativo e os demais que antigamente pertenciam aos cristãos deviam ser devolvidos. Os proprietários, porém, podiam requerer compensação. Use-se na máxima diligência do cumprimento das ordenanças a favor dos cristãos e obedeça-se a esta lei com presteza, para se possibilitar a realização do nosso propósito de instaurar a tranquilidade pública. Olha só, estamos tentando restabelecer uma ordem, se não puder vencê-los, junte-se a eles, lembrando que o Constantino se converteu ao cristianismo. Assim, continue o favor divino, já experimentado em empreendimentos momentosíssimos, outorgando-nos o sucesso, garantia do bem comum. Bom, no ano de 364 d.C., um outro imperador lá na frente, Valentiniano, ele vai redividir o Império Romano em duas partes. Certo? Então a gente vai ter aí uma redivisão. A gente vai ter o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Só que ainda assim, com essa divisão, você tinha voltado, inclusive, ao Império tradicional, com o imperador. Tanto é que o último grande imperador que governou tanto o Ocidente quanto o Oriente foi o imperador Teodósio, certo? Que governou de 378 a 395 d.C. Ele foi o último imperador, então, que a gente vai ter, que vai governar os dois territórios, tanto o território com sede em Constantinopla, quanto o território com sede em Roma. Só que após a morte do Teodósio, os filhos dele vão herdar esse Império Romano, e aí sim a gente vai ter uma divisão, de fato, do Império
que vai ser a divisão definitiva agora, tá? A gente já falou de divisão em 4, depois 2 governando o mesmo território, agora 1 governando 2 territórios. Os filhos de Teodósio, eles vão de fato agora governar, cada um vai governar um território. Arcádio governa o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, e Honório governa o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, certo? Então, a partir aí de Teodósio, os filhos de Teodósio, que vão herdar esse império do pai, eles vão assumir, então, 2 impérios. Então, a gente vai ter agora 2 impérios, e agora é importante que vocês saibam que esses 2 impérios, eles têm uma função, logicamente, como eu falei para vocês, o Império do Oriente, principalmente, ele foi fundado para ter uma nova sede mais estável por conta da crise que Roma vivia, das invasões bárbaras que Roma vivia, mas esses 2 impérios agora eles serão praticamente independentes entre si. Eles vão comungar com uma cultura muito próxima, só que o Império Romano do Oriente, logicamente, que vai ter vai inclusive se aproximar da cultura grega, né? Lá na frente, lá em Bizâncio, né? Quando a gente se tornar depois o Império Bizantino, a gente vai ter o cristianismo lá, né? Já na Idade Média, lá bem mais para frente, o grande cisma do Oriente, né? Lá vai ser o cristianismo ortodoxo, mas eles já vão ter uma proximidade maior com a língua grega, né? Mas o importante é que vocês saibam que a partir aí dos filhos de Teodósio, a divisão do império agora com 2 impérios independentes entre si. Existem agora 2 impérios romanos, o Ocidente e o Oriente, que são independentes entre si. Mas ainda dentro do governo do Teodósio, gente, no ano de 380 depois de Cristo, ainda dentro do governo dele, com esse crescimento do cristianismo, agora o cristianismo não era mais perseguido por autoridades políticas em Roma, a gente vai ter um novo édito, que vai ser o Édito de Tessalônia. Então é importante que vocês guardem esses 3 éditos que eu falei para vocês. O primeiro lá, o de Tolerância, depois o de Milão, agora o de Tessalônia. O que é o Édito de Tessalônia? O Édito de Tessalônia é o que vai estabelecer Roma, certo? Ainda no governo de Teodósio, então ainda não tinha essa divisão para os filhos, mas vai estabelecer Roma como um Estado cristão. Se o Édito de Milão tinha definido Roma como um estado neutro em relação ao credo religioso, o cristianismo foi crescendo ao longo desse tempo, ao ponto de chegar em 380 e se tornar um estado cristão. Agora, você só pode ser cristão dentro das dependências da extensão do Império Romano. Outras religiões serão perseguidas. O paganismo será perseguido dentro de Roma. Se o paganismo antes foi a religião do Estado, depois se tornou neutro, agora o paganismo é perseguido. Então, o cristianismo passa a ser a religião oficial. Mas mais do que isso, o próprio Teodósio ele passou a ter uma interferência política dentro da própria igreja católica, dentro do próprio cristianismo. E, inclusive, gente, no ano de 381, ele vai estabelecer, inclusive, ele vai convocar o primeiro concílio ecumênico de Constantinopla, que seria a primeira reunião eclesiástica da igreja para definir a política, para definir dogmas. A gente sempre vai ter os concílios. O mais famoso, certamente, é o Concílio de Trento, né, que é aquele da Contra-Reforma, já no século XVI, né, para tentar a Igreja Católica dar uma resposta aos avanços da Igreja Protestante. Mas a gente vai ter esse primeiro concílio ecumênico aí de Constantinopla, então, que foi convocado pelo imperador romano. Significa o quê? Está surgindo aí, como uma forma política, a ideia do que a gente vai chamar de cesaropapismo. O que é isso? A gente vai ter, aqui a gente não está falando mais de Augusto ou de César, mas uma forma de definir que a gente vai ter um político, um imperador, certo? Ele não é um Augusto, porque ele não é uma representação divina, mas ele é um político da igreja agora. Então, ele é um César, um político, ele não tem uma representação divina, mas ele é agora um político da própria igreja. Ele é um representante da igreja. Esse cesaropapismo vai ser muito mais comum, inclusive, dentro do próprio
do Império Bizantino, do Império Romano do Oriente, depois quando a gente entra na Idade Média, quando a gente for falar lá na frente de Justiniano, né, a ideia do Cesaropapismo, onde o próprio líder político, ele também é o líder da igreja, da religião, do cristianismo daquele país, daquela região, daquele estado, certo? Então você tem toda uma formulação aí em relação a isso. Bom, gente, eu sei que fica grande nessas aulas, mas elas são importantes porque eu passei muito vendo meu tempo ali, muitos detalhes, muitas coisas importantes que eu gostaria muito que vocês anotassem, porque principalmente os éditos, eles são importantíssimos para a gente poder fazer as provas, para a gente poder entender esse processo de transformação de Roma. Repare, então, que tudo isso foi feito, inclusive, com um processo dialético, certo? Essas transformações estão ocorrendo, né, como uma forma de tentar manter uma ordem se adequando a cada tempo dentro de Roma. Ora as invasões germânicas, ora o crescimento do cristianismo. Tudo isso vai fazendo com que o Estado tenha que se modificar para poder manter-se no poder. Vai chegar uma hora que não vai dar, que o Império Romano do Ocidente vai cair. Lá no século V depois de Cristo. Mas essa aula sobre a crise do Império Romano, sobre como que foi de fato esse processo com as invasões bárbaras, as invasões germânicas, a gente vai fazer na próxima aula, porque senão ficaria muito grande esse vídeo. Mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários, dá aquela curtida, eu espero que vocês tenham gostado, não deixa de me seguir lá na Twitch pra gente fazer as lives também do Euro Truck Simulator. Eu tenho feito também lives lá de Fórmula 1 2019, né? Fazendo carreira 100%, com corrida 100%, tá muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Amo vocês de todo o coração do mundo. Falei demais. Um grande beijo. Fui!